boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que forem ver esse vídeo. Começando um pouco a nossa segunda aula da matéria, entre aspas, Introdução à Eletrônica Digital, feita por nós do PET. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho da revisão da aula passada, uma passada bem rápida nos conteúdos que foram abordados, e começar a introduzir para vocês bases numéricas, que vai ser bem útil daqui para frente na questão de análise de sinais, trabalhar com portas lógicas e assim por diante. Começando na aula passada, a gente trouxe um conceito inicial de eletrônica digital, fez essa análise entre sinal analógico e digital, mostrando um pouco da diferença de cada um, introduziu bem o conceito de número binário, o qual é muito utilizado nessa matéria, e começou também essa parte de conversão de bases numéricas entre binária, decimal e decimal binária, que é um tanto quanto simples. Qualquer dúvida também já deixo avisado desde já que é só entrar em contato conosco. Essa daqui é só mais uma passada no que a gente viu lá passada, para caso alguém queira pesquisar alguma coisa relacionada. Introduzimos também um pouquinho sobre tabela verdade, mas uma explicação bem por cima, que ainda é até um pouco cedo falar, mas a gente vai trabalhar com tabelas verdades e portas lógicas logo após essa parte de bases numéricas e estudar um pouco mais sobre a álgebra booleana também. Acho que na aula passada foi basicamente isso, e agora a gente vai começar o conteúdo da aula de hoje. Muito bem, eu sou o Gabriel do PET, Gabriel Bisseler, e a gente vai estar introduzindo hoje para vocês que estão acompanhando, um pouco mais da relação entre conversão e apresentação das outras formas de representação dos números em eletrônica digital e dos símbolos. A primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a posição e a relevância de um bit. Como a gente viu na aula passada, um bit, basicamente ele vai ser um espacinho que ele vai estar preenchido por 0 ou por 1, que no caso esse 0 e 1 é aceso ou apagado, ausência e presença. Então essa relação de bit é isso que a gente viu na aula passada, e ele pode ser posicionado e organizado de uma forma lógica que vai transmitir uma informação. No entanto, dependendo da posição dele, a organização dele, ele pode ser mais significativo ou menos significativo. Quando você pensar em um bit mais significativo, conhecido como MSB, esse M vem de most, o mais, é o bit mais à esquerda do número binário. E o bit menos significativo, que é o LSB, que vem de low, certo? Significa que ele é o mais à direita do número binário. E o que significa isso? Significa que quando ele tem mais significância, quando ele for alterado, ele provoca mais alteração. E menos significância, quando ele é alterado, ele provoca menos modificação no número, na informação tratada. Exemplo aqui, olha, que interessante. Se a gente pensar nessa relação aqui, nessa relação de binários, esquece essa tabela de hexadecimal aqui desse lado, pensando só no binário. Perceba que a hora que a gente troca o 0 para o 1, já muda completamente. O 0 para o 1 muda completamente. Nessa relação aqui desse lado, olha que interessante. O bit menos significativo é 1. E o bit mais significativo é o quê? É esse 1, só que ele está mais à direita do número, perfeito? Perceba que a hora que a gente troca o bit menos significativo, o número que era 9 passa a ser 8. Não tem tanta mudança. No entanto, a hora que a gente troca o mais significativo, a gente troca nessa relação, nessa posição, o número que era 9 passa a ser 1. Ou seja, do 9 para o 1 é uma mudança muito grande. Do 9 para o 8 é uma mudança sutil. Então, por isso que o 1 é o menos significativo, mudança sutil. Esse bit, no caso, esse 1 aqui é o bit menos significativo, mudança sutil, e o mais significativo, mudança brusca, que está indo do 9 para 1, perfeito? Essa é a relação entre posição e relevância de um bit. Bom, antes de começar a abordar as formas de conversão, a gente quer trazer para vocês uma maneira de enxergar a eletrônica, esse é o objetivo dessas aulas, de uma forma que ela pode ser totalmente aplicada, certo? E mostrar que ela está presente na prática e no cotidiano nosso.
O código presente uma imagem. Imagine que uma foto, essa que está aqui no nosso canto da apresentação, é uma foto, certo? E ela está bem ampliada a imagem. E a gente pode ver a relação que essa foto é feita com vários quadradinhos, certo? Esse quadradinho, que ela é feita com vários quadradinhos, é chamado pixel, que é o menor elemento de uma imagem. Eu vou explicar tudo certinho para vocês agora e depois vocês vão entender a relação estabelecida com isso, a importância disso, para as relações de conversão, certo? Então, quando você ouvir falar em pixel, é a menor unidade de uma foto, a qual pode-se atribuir uma cor, perfeito? É esse quadradinho bem pequenininho aqui. Imagine uma câmera, já ouviu falar numa câmera de 2 megapixels, 2 MP. Consegue capturar uma imagem, certo? Com 2 milhões de pixels, ou seja, 2 milhões de quadradinhos. Já uma câmera com 0.3 MP vai capturar só 300 mil pixels, ou seja, a imagem vai ser com menos qualidade, perfeito? Bom, imagine essa situação aqui. Temos aqui uma relação de uma imagem. Essa imagem, toda a imagem é composta por vários pixels. Desse lado aqui, ela tem mais pixels por unidade de área, enquanto nessa relação aqui, ela tem menos pixels por unidade de área. Então, se a gente for imaginar nessa relação, óbvio que essa imagem é mais nítida, tem uma qualidade melhor. Então, cada pixel, certo, tem um código por trás dele, que vai estar armazenando a cor, certo? A partir de um outro código que misturou o RGB, que são as cores primárias. Então vamos imaginar, para essa cor desse pixel sair, precisou outro código tá sendo convertido, misturando as cores e falando, esse pixel aqui, esse quadradinho, vai ser dessa cor, perfeito? Depois disso vem a posição e o tamanho. A partir da posição, do tamanho e da cor, ele é colocado, um pixel é colocado em algum local. Imagine essa situação. Beleza, ele é colocado e depois, a partir do momento que a gente junta todos esses pixels, a gente consegue entender um pouco melhor e está compreendendo a foto que ele está sendo gerida. Então, a soma de todos os códigos dá origem a uma imagem. Então, mais uma vez, a gente volta naquela ideia que tudo é feito por 0 e por 1. Uma imagem é armazenada em forma de 0 e 1, organizados de uma forma lógica, perfeito? Então, imagine que essa foto básica aqui é armazenada em forma de 0 e 1, de uma maneira lógica. E para que isso aconteça, para que ela seja armazenada, seja exibida, é necessário inúmeras conversões, que é o que a gente vai ver agora. Então vocês viram que as conversões são muito importantes para dar significado à eletrônica em muitos aspectos e está trazendo um pouco para o nosso cotidiano. Agora a gente vai começar a apresentar para vocês os sistemas. O primeiro deles, que é o mais conhecido e um dos mais usados, é o sistema hexadecimal. Basicamente é um sistema muito importante porque ele é utilizado na programação de microprocessadores, em especial nos equipamentos e máquinas de estudo e desenvolvimento também. Nesse caso eu coloquei até essa imagem aqui desse chip, desse sistema aqui eletrônico, que basicamente a maioria dos códigos são interpretados e geridos pelo sistema hexadecimal. E a conversão desse sistema em outros sistemas, do binário para o hexadecimal, é isso que a gente vai abordar aqui. Então, o que é o sistema hexadecimal? Basicamente é um sistema de numeração, certo? Assim como o binário, assim como o decimal, que representa os números na base 16. E por isso tem 16 símbolos. Os símbolos que ele utiliza são o 0 até o 9, que é o sistema decimal comum, além das letras A, B, C, D, E e F, perfeito? Aqui tem uma tabela, para vocês verem, do sistema hexadecimal em comparação ao binário, certo? Enquanto o binário, ele representa, por exemplo, até o 9, né? Da forma igual, a partir do 10, que seria o 10 hexadecimal, o 10 binário, né? Seria, na realidade, o A em hexadecimal. O 11 seria o B, o 12 o C, e assim vai até o F. Então, essa relação é muito importante. É interessante guardar sempre que o 10, certo? Que seria esse 1, 0, 1, 0, em binário, representa o A em hexadecimal, que representa o 10 em decimal, que a gente já viu na aula passada. Então, essa tabela é muito importante e isso se resume basicamente o sistema hexadecimal.
E agora a gente vai abordar um pouco a questão das conversões de hexadecimal para binário e também de binário em hexadecimal e todas as combinações possíveis. Bom, basicamente, para converter um número que está no sistema decimal para o hexadecimal, basicamente a gente tem que fazer o que a gente fazia na outra relação com o binário. Só que imagina, lá a gente dividia por 2, certo? Aqui a gente vai dividir por 16. Por que 16? Porque é a base. Hexadecimal são 16 símbolos, por isso que a gente vai estar dividindo por 16. Enquanto o binário a gente já dividia apenas por 2. Mas a ideia é a mesma, dividir por um número, que no caso é o 16, e depois ir somando o último resultado, perfeito? Somando e subindo numa ordem crescente. Então perceba que o número 10.024 escrito em decimal equivale ao 2728 em hexadecimal. Essa conversão é bem tranquila. No final dessa aula você vai aprender com o João como vai estar convertendo o hexadecimal em decimal. Bom, aqui nesse caso eu trouxe uma aplicação importante. Bom, aqui eu trouxe uma aplicação importante que traz um pouco para a vida real. Imagina que a gente tem esse código aqui em binário, certo? Que é enviado, que é transmitido de alguma forma, e ele pede o que está escrito, certo? Isso daqui transmite uma mensagem, e essa mensagem está em hexadecimal. Qual é essa mensagem? Aqui nesse caso é uma forma bem simples para explicar para vocês, mas é a maneira com a qual uma sequência de códigos organizados de uma forma lógica conseguem transmitir uma informação. Olha, a gente vai aprender daqui a pouco como fazer isso, que basicamente você divide em grupos de 4 e consegue ler a mensagem, transmitir uma informação. Então vamos lá. Para converter agora, beleza, já entendemos o que é o sistema hexadecimal, para que as conversões são importantes, já vimos a relação entre pixel, toda aquela ideia inicial, para a gente chegar no ponto alto da aula, que é realmente as conversões. A primeira que a gente vai abordar aqui é a relação de binário para hexadecimal. A ideia, quando pedir para converter de binário para hexadecimal, é basicamente organizar em grupo de 4 bits. Perfeito? Vamos realizar esse exemplo desse exercício aqui e vocês vão entender. Sabendo que o código está em binário, então esse código em binário, converta-o em hexadecimal. Basicamente, organizar em grupo de 4 bits. Então, a gente vai pegar esse número aqui e organizar em grupos de 4. Organizamos em grupo de 4 de uma forma tranquila. É o mesmo código, só está separado. Após isso, a gente tem que ter em mente que o hexadecimal, basicamente, é o binário concatenado. Certo? Concatenado. É concatenado, peraí. Basicamente, eles estão juntos, de uma forma que a gente chama que eles estão concatenados, perfeito? Dessa maneira, esse símbolo aqui, esses 4 bits, vão representar em hexadecimal o 1. Se a gente analisar a tabela aqui, olha que interessante. Em binário, para hexadecimal, isso daqui vai corresponder a 1. Essa relação aqui vai corresponder ao 2, olhando aqui. A relação 0011 ao 3 e a relação 1010, como eu disse para vocês anteriormente, simboliza no hexadecimal o A. Como ele quer que converta para hexadecimal, falem para mim como vai ficar. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 e o A. Então, em hexadecimal, 1, 2, 3, A é esse código aqui bem tranquilo, bem básico. Bom, agora outra forma também do binário para o hexadecimal, e ele pergunta qual palavra está escrita. Ele dá um código que fala que está em binário, certo? E você vai ter que transformar para hexadecimal. O que eu disse para vocês? Organizar em grupo de 4. No entanto, aqui dá para organizar em grupo de 4, se a gente for perceber? Eu acredito que não, porque tem mais, não dá para a divisão exata. Então, basicamente, a ideia é você pegar esses que estão mais para esse lado do código e esquecer. Porque se você colocar na relação que eu expliquei lá no início, você pode estar tirando esses 2 números que depois, mais para frente, a gente vai estar entendendo que eles podem ser considerados lixo. Então, a gente vai tirar esses 2 para dar certo e pegar e organizar em grupos de 4 essa relação aqui. Olha que interessante como fica.
Organizando em grupos de 4, a gente tem quatro símbolos, né, que vão ser dados em hexadecimal, que no caso será o F, o A, o D e o A. O F, no caso, 1111, o A, 1010, no caso é 1010, 110 e 1010 novamente. A palavra, então, é fada. Esse é o que significa esse código em binário sendo convertido para hexadecimal. Muito bem, agora explicando aquilo que eu estava falando agora há pouco, da relação de posição. Olha que interessante, vamos pensar isso daqui analisando só o binário para o hexadecimal. O octal, a gente espera um pouco e depois o João vai estar falando um pouco mais sobre ele para a gente. Imagine, esse número aqui em binário, perfeito? Está dando para a gente a palavra fada, perfeito, como a gente viu até agora. No entanto, se eu pegar e colocar zeros para essa relação aqui, para esse lado aqui. Então, o número está aqui, o lado esquerdo, a gente imagina que seria desse lado esquerdo, nesse caso é o lado esquerdo. A gente adicionando números zeros aqui, não muda nada. Ele continua ainda sendo a mesma palavra. No entanto, olha só aqui, se a gente adicionar os zeros para o outro lado, o código fica totalmente errado. Então, é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, os zeros à esquerda não tem nenhum problema desconsiderar. Os zeros à direita do número tem problema que dá uma alteração muito grande no código. Bom, dando continuidade ao assunto de conversão de bases numéricas, eu vou terminar esse assunto de hexadecimal para binário. Bom, a conversão feita dessas bases é muito semelhante à de binário para hexadecimal. Também vai ser analisado dígito por dígito de um número em hexadecimal, que nesse caso vai ser convertido para binário. Nesse exemplo aqui que a gente tem, está escrito FACA5, seria um número em hexadecimal. E você vai fazer o quê? Para converter de hexadecimal para binário, você pode seguir alguns passos para fazer esse procedimento. O primeiro deles seria separar cada dígito, separar entre aspas. Dar um espaço para cada um, analisar um por vez. Porque cada dígito em hexadecimal, ele acaba se tornando num grupo de 4 dígitos em binário, como o Gabriel explicou anteriormente. Ou seja, você vai abrir o número em hexadecimal, separar dígito por dígito e analisar um por um. No exemplo do F, que é o primeiro dígito ali, o de maior significância, na base hexadecimal, ele vai se transformar no 1111 em binário. Vai fazer o mesmo procedimento para o A. E tudo isso você vai utilizar aquela tabelinha ali no cantinho direito, provavelmente. Enfim. E vai utilizar essa tabela para fazer as conversões, e assim por diante. O A, 1010, C, 1100, o A, 1010, o 5, 0101. E aqui embaixo, a gente deixou mais alguns exemplos dessas conversões, fazendo meio que um passo a passo, sendo que, primeiro, você pega o número em hexadecimal, acaba abrindo ele e analisando dígito por dígito. 4 convertendo para binário, 2 para binário, o B para binário, 7 para binário também. E depois você agrupa todo esse número novamente, desconsiderando aqueles zeros à esquerda, que não tem uma significância no número, não vão influenciar de maneira alguma. Desconsidera eles, agrupa o número e pronto, você tem o resultado convertido já. Apresentando para vocês um pouco a base binário octal. Como o próprio nome diz, octal é uma base numérica feita de 8 números, de 0 a 7. Ou seja, é feita na base 8, que vai do 000, como está naquela tabelinha ali do lado, até o 7, 007. Vocês notem que quando vai passar para o 008, entre aspas, ele acaba começando de novo esse ciclo, só que adicionando uma unidade para a casa da esquerda, que daí fica 1010, no caso 10, se quiserem chamar, mas preferível ser 010. E a relação dessa tabela está entre o binário e o octal.
Para fazer a conversão de binário para octal, vocês vão utilizar uma forma semelhante à do hexadecimal, em que vocês vão separar o número binário, só que dessa vez, como é um número octal, ele é representado numa base 2 elevado à terceira potência, ou seja, vão ser formados grupos de 3 dígitos binários. Vocês vão separar cada número em 3, cada grupo de dígito binário em 3 componentes, como está mostrado ali no primeiro exemplo. 1, 1, 0, 1, 0 em binário vai separar em 2 grupos de 3 dígitos. Caso não feche o número exato de 3 números, sempre começando da direita para a esquerda, lembrando desse ponto. Caso não feche o número exato de 3 dígitos, vocês podem acrescentar aquele 0 à esquerda, só para completar, porque não vai influenciar no final da conta. Enfim, feito essa separação de dígitos, de grupos de 3 dígitos, vocês vão multiplicar cada elemento, começando da direita, multiplicar por uma vezes 2 elevado a algum expoente. Por exemplo, começando da direita, 0 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Aí passando para o termo do meio desse grupo de 3, sempre fazer por grupo. Fica 1 vezes 2 elevado a 1. Aí, 0 vezes 2 elevado a 2. Pronto, você fechou um grupo. Agora, passando para o grupo da esquerda, eu comecei falando ao contrário. Mas passando para o grupo da esquerda agora, sempre analisando em grupo, começando com o primeiro componente da direita, que é o bit de menor significância desse grupo em análise. Vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. Passando para o do meio, 1 vezes 2 elevado a 1. E passando para o bit de maior significância desse grupo, que é o 0 vezes 2 elevado a 2. Feito isso, vocês vão fazer as devidas multiplicações e vão obter os resultados como está ali do lado. 0 mais 2 mais 1 do primeiro grupo. Do segundo grupo de números binários, 0 mais 2 mais 0. E ao invés de somar tudo, cada grupo desses binários representa um número na base octal. Então, vocês vão fazer a soma de cada grupo somente no grupo, no caso. No primeiro ali, seria o 0 mais 2 mais 1, que fica 3, que é o dígito de maior significância para a base octal desse número, e o 2, que é o de menor significância, resultando no número 32 na base octal. E o mesmo procedimento vocês vão fazer com o número de baixo. É bem semelhante ao hexadecimal, só que ao invés de ser grupos de 4 números, vocês vão utilizar grupos de 3 números. Na conversão octal-binário, agora, a gente vai utilizar um método muito semelhante ao hexadecimal, utilizando aquela separação de números, números da base octal e tudo mais. Porém, é interessante notar que vai se fazendo um padrão de acordo com que se utiliza bases numéricas que tem o 2 como um número base. Por exemplo, a gente está utilizando base octal agora. Mas o 8 é um número múltiplo de 2, 2 elevado ao cubo. 16 da mesma forma. Se fosse fazer uma de 32, pense que grande que ia dar a base numérica. Enfim, bases 2 acabam utilizando mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que você vai agrupar um número maior ou menor de números. E nesse caso da transformação de octal para binário, vai utilizar os mesmos processos para hexadecimal binário. A diferença é que você, ao invés de agrupar 4 números, ao invés de cada dígito em octal representar 4 dígitos em binário, ele vai representar apenas 3 dígitos em binário. Que se você for fazer a análise entre o binário e o octal, até o número 7, como vocês podem ver ali, ele também
se mantém com 3 dígitos, até 1. E o 7 é o número máximo. A hora que estoura 8, o binário também estoura para 1000. No caso que é 2 elevado ao cubo. Enfim, nesse exemplo a gente tem o seguinte número: 23176 em octal. Para fazer a conversão desse número, vocês vão abrir ele da mesma forma que anteriormente e vão utilizar a tabela para ter como base quais números vão ser substituídos. No caso do 2, em octal, o 2 ele é 0, 1, 0. Bem semelhante ao hexadecimal. 3, da mesma forma, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 7, 1, 1, 1. E o 6, 1, 1, 0. E após isso, vocês vão agrupar o número novamente, em binário agora, e simplificar o que der. O simplificar que eu digo é tirar aquele zero à esquerda, que não vão influenciar no número. E com isso vocês têm a transformação octal binário feita. De uma maneira simples, claro, tem que ter a tabelinha ali junto para acompanhar, ou acaba decorando o número, que também é uma solução. Passando para transformações para decimal, eu trouxe ela mais generalizada aqui, porque é um método meio que padrão. Vocês, começando com binário para criar esse padrão, o binário, como que foi feita a transformação em decimal da última aula? Foi pego o binário, abriu os números um por um e multiplicou da direita para a esquerda cada número por uma potência de base 2. Começou lá, da direita, 1 da direita. 1 vezes 2 na 0. Aí ficou mais 1 vezes 2 na 1. Aí mais 0 vezes 2 na 2. 1 vezes 2 na 3. E assim ia aumentando a base 2, a potência de base 2. E após isso, fazer essa multiplicação de cada número, soma-se todos, que nesse exemplo do binário fica 8 mais 2 mais 1, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, então acaba não somando. Soma, só que não influencia no caso. E o resultado, 11. Para a base octal, vai ser o mesmo procedimento, só que ao invés de você multiplicar por uma potência de base 2, vocês vão utilizar uma potência de base 8. E lembrando, sempre começando da direita, do bit de menor significância, para a esquerda, do bit de maior significância. Nesse exemplo, começando do menor significância à direita, 3 vezes 8 elevado a 0, mais 6 vezes 8 elevado a 1. 6 vezes 8, 48. Mais 3, que é 8 vezes... 3 vezes 0, 1, perdão, que resulta em 51. E, por fim, o hexadecimal, o mesmo procedimento que a gente utilizou agora, começando sempre do bit de menor significância à direita, indo para o maior, só que tem um caso específico. Quando você tem as letras em hexadecimal, vocês vão substituir elas pelos números. Ou seja, o hexadecimal começa lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é 10, é A, B, C, D, E, F. Vocês vão substituir essas letras por números na sequência. 9, o A vai representar o 10, B, 11, C, 12, D, 13, E, 14 e F, o 15, exatamente antes de dar o 16 e estourar o número máximo da base, que é a hexadecimal. E nesse exemplo, a gente tem o resultado, sempre começando da direita, frisando isso bastante, que fica o D vezes 16 elevado a 0, o D representa o número 13, mais o 7 vezes 16 na 1, mais 3 vezes 16 ao quadrado. Fazendo a multiplicação e a soma de todos os termos, a gente tem o resultado 893. De conversão, a princípio, esse é o básico que a gente vai apresentar hoje. E agora eu vou passar um código binário também, só que representado de uma forma um pouco diferente, que funciona
de outra maneira do que a gente está acostumado a ver, que é aquela sequência 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Esse código binário é chamado código Gray. Bom, esse código ele surgiu antigamente, na época que começou a ter aqueles computadores grandes, funcionar aqueles sistemas pneumáticos com válvulas, e ele foi criado principalmente para reduzir a quantia de energia consumida e a quantia de ruído produzidos por essas válvulas quando se alterava entre 0 e 1. Porque se você for analisar, nessa tabelinha à esquerda, eu coloquei em negrito quais números variam entre o binário e o código Gray. No binário, acontecem muitas variações. Não varia um número por vez, que nem no código Gray. Essa é a principal característica. O código Gray varia apenas um bit por vez. E isso resulta num consumo menor de energia naquela época, que era mais importante. Bom, só mostrando a conversão, ali utilizando-se tabelas também. E eu coloquei essa em linha reta aqui, é só uma repetição, mas para tentar mostrar para vocês que acaba tendo uma lógica durante essa variação de números. Começando do zero, tudo zero, 0, 1, ao invés de ser 1, 0, que varia 2 bits, vai variar apenas 1 bit por vez, que vai ser o 0, 0, 1, 1, 1. Agora, o 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. E se conseguirem notar, ele começa a formar meio que um padrão a partir disso, que ele começa completando um número, aí ele varia o número de menor significância, aí ele varia o número de maior significância na sequência. Então, variando de 0 para 0, 1 e depois para 1, 1. Depois disso, ele acaba tirando o de menor significância e acrescentando um de maior. Da mesma forma no próximo, acrescenta um de menor significância e depois tira o do meio. E vai começando a fazer essa jogada para variar todas as possibilidades de números binários. E assim vai. Esse código é um pouco mais difícil decorar, mas não impossível. O importante é que vocês tenham em mente que esse código ele varia sempre um bit por vez. E isso, hoje em dia, para ter uma base, é utilizado principalmente em sequências para determinar e utilizar em mapas de Carnot. Para dar uma ideia, esse mapa de Carnot é um método de simplificação gráfico utilizado em circuitos, que vocês vão ver logo também nessa matéria. E com ele fica mais fácil vocês localizarem e simplificarem um circuito lógico, com aquelas portas lógicas e tudo mais. Acaba tornando menos repetitivo um circuito. Se bem que a principal função dele no começo era diminuir a potência consumida por aquelas válvulas, agora já não é tanto, porque a tecnologia se desenvolveu e tudo mais, isso acabou não sendo tanto um problema que precisasse utilizar esse código para resolver. Finalizando aqui com o código ASCII II, ASCII, como é a pronúncia geralmente feita, ele representa o American Standard Code for Information Interchange. Esse código ele possui um total de 128 sinais, sendo que 95 desses sinais são gráficos, ou seja, representam letras do alfabeto latino, sinais de pontuação e sinais matemáticos. E 33 desses sinais são dos tipos de controle. E para representar todos esses sinais, o código ASCII utiliza apenas 7 bits para representar. Normalmente, o código ASCII é utilizado para representar textos em computadores, equipamentos de comunicação e outros dispositivos que trabalham com esse tipo de texto. Ele foi desenvolvido ali em torno de 1960, se eu não me engano, e grande parte
de, de caracteres modernos, codificações desses caracteres que a gente utiliza hoje em dia, herdam esse código como base. Então, quando vocês forem utilizar em programação para printar alguma coisa, por exemplo, em C, C++ e tal, vocês podem utilizar esse código para editar o tipo de texto que vai ser printado na tela quando forem fazer essa utilização. E uma outra coisa que o código ASCII é muito utilizado é para conversão de código binário para letras do alfabeto entre maiúscula e minúscula. É um outro exemplo bem característico desse código. E nesse último slide aqui, a gente tem a tabela do código ASCII. Eu sei que deve estar um pouco difícil de enxergar, mas se vocês procurarem na internet ali, tabela ASCII, que é o ASCII, vocês vão conseguir ver com uma melhor qualidade, maior resolução, às vezes, essa imagem. Mas é basicamente isso que vocês precisam para converter, por exemplo, que nem eu falei ali, do código ASCII para binário, um código caractere específico quando vocês forem programar, que seja em C ou às vezes até um microcontrolador que vai plotar alguma coisa em algum displayzinho, vocês podem utilizar a tabela ASCII. Beleza, então essa foi a aula. Alguma consideração, João? Eu primeiro vou agradecer a todo mundo que vai ouvir aí. E qualquer coisa, a gente gostaria do feedback, se vocês preferem uma aula presencial, online, no caso, ao vivo, ou assim gravada, qual que fica melhor. A gente pede esse feedback e qualquer dúvida a gente está à disposição. Eu acho que talvez seja lançada alguma lista de exercício referente a esse conteúdo para vocês praticarem um pouco mais. E logo na sequência vai entrar a parte legal da matéria, que é portas lógicas, álgebra booleana, que é um negócio mais prático, mais divertido e dinâmico. É isso aí, galera. Valeu mesmo por ter acompanhado. Se alguém, como o João falou, se alguém tiver dúvida, pode procurar alguém do PET. A gente está aqui para ajudar vocês e para que quando vocês chegarem na matéria de verdade, no curso, né, na disciplina, vocês se deem muito bem e acompanham todo o conteúdo, consigam pegar tudo. E é isso. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.